Olá, bom dia a todos. Sou Edna Maria do canal Estações da Vida. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, dizer que já tem um bom tempo que eu não gravo vídeos, resultado do final do ano. Fim de ano para mim são muitas correrias, demandas, na família, na minha comunidade, porque eu sou coordenadora da minha comunidade aqui, e tem avaliações, tem novenas, tem tantas coisas que às vezes a gente não consegue parar um instante, para refletir, para gravar os vídeos, mas eu estava com muitas saudades, saudades desse trabalho, saudades de vocês, de estar aqui interagindo, com os comentários muitas vezes que eu recebo. É maravilhoso, mas infelizmente nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente quer, mas o importante é que eu estou aqui novamente. Dizer a vocês que eu desejo para vocês, que esse ano seja maravilhoso, seja um ano melhor do que o ano passado. Eu sei que é um pouco tarde, para estar desejando talvez um feliz ano novo, mas é o que eu desejo, que vocês tenham um ano cheio de bênçãos, da parte de Deus, e que seja um ano assim riquíssimo de coisas boas, de conhecimento, enfim, tudo aquilo que vocês almejam, que aconteça. Que seja para o bem, que Deus sempre nos dá o que é para o nosso bem. Então, meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs, hoje, como eu já falei, vou trazer o Salmo 111. Esse salmo é um salmo maravilhoso. Ele nos faz refletir, nas maravilhas de Deus ao observar suas obras grandiosas e lindas. Então, eu vou ler aqui o Salmo 111 para que nós possamos refletir um pouco acerca dele. De todo o coração darei graças ao Senhor, na reunião dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, merecem a reflexão dos que as amam. Suas obras são esplendor e beleza, sua justiça dura para sempre. Deixou uma lembrança dos seus prodígios, o Senhor é piedade e ternura. Dá o alimento aos que temem, recordando-se sempre da sua aliança. Então eu vou ficar apenas aqui, nesse versículo 15, do 1 ao 15, para não me estender muito. Então vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha sobre cada um de nós nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Então, é o que eu coloco aqui nesse momento, nas mãos de Deus, que o Espírito Santo nos venha conduzir, venha nos dar sabedoria, discernimento e tudo aquilo que a gente precisa para estar meditando na palavra de Deus. Grandes, no versículo 2, traz o seguinte: grandes são as obras do Senhor, merecem a reflexão dos que as amam. Suas obras são esplendor e beleza. Deixou uma lembrança dos seus prodígios. Ao olhar para as obras do Senhor, e admirá-las, como não lembrar do autor de todas elas? O nosso maravilhoso e grandioso Deus. Como não lembrar, não é, meus queridos, minhas queridas, olhando para essa natureza tão bela, como não lembrar de quem a criou, o autor, que não colocou sua assinatura, mas que não precisa, basta olhar para a natureza que vamos perceber o quanto ela nos fala acerca de Deus, do nosso Criador. Então, elas por si só, mostram a grandeza, o poder, o esplendor, de nosso amado
e querido Deus, né, o nosso Pai. E ao mesmo tempo que nos remete a um Deus tão grandioso, tão poderoso, percebemos a beleza e a delicadeza e o amor desse Deus, né? Desse Deus através de suas obras, né? Como diz lá no versículo 4, o Senhor é piedade e ternura. Gente, dá para imaginar, nossa, um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que faz tudo para os seus filhos, tudo assim no sentido de nos cercar de coisas tão boas, tão belas. Nossa, eu fico assim às vezes sem palavras diante da grandeza, do amor, né, e da ternura desse Deus, né? Essa ternura que nos abraça, né? Essa ternura que nos acolhe. Deus é ternura, é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, né? E muitas vezes, diante das dificuldades da vida, a gente pensa assim, meu Deus, mas parece que estamos sós nesse mundo, o que acontece? Parece que nada dá certo, né? Tem momentos que parece que as coisas não dão certo da forma que a gente espera. Não podemos pensar assim que estamos sós, porque Deus não nos abandona, né? É só abrir as Escrituras que a palavra nos mostra o quanto Deus está cuidando. É um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que ama, né? Então, dizer a vocês, meus queridos e minhas queridas, que eu amo a natureza. E muitas vezes, quando eu olho para essa natureza, eu fico sem palavras, né? Sem palavras, mas ainda mais, eu amando a natureza, ainda mais eu amo a Deus, o nosso Criador, né? Deus que nos criou, né? Esse Deus fascinante, né? E o quanto a jornada da vida e os cenários, né, que nos cercam, nos transmitem segurança, nos transmitem alegria de saber que somos cuidados, somos amados por Deus. Eu estava no domingo, né, passado, eu estava numa formação em Ibitiara, na cidade, né, na minha cidade, e estão arrumando as estradas, né, assim, na serra, né, acho que vai passar o asfalto, e ali eles estão alargando, né, a estrada, e eles cavam, né, eles tiram aquelas grandes pedras. Gente, passamos por um monte de pedras que eu conversei com a minha colega do lado, né, a Hilda, e eu falei, gente, mas que grandeza, olha o tamanho dessas pedras que estavam escondidas. E se elas são tão grandes, imagine a grandeza, né, de nosso Deus. E tudo estava encoberto, né, a maioria né, praticamente todas estavam encobertas, e agora elas foram descobertas, né, foram tiradas ali para, né, ajeitar a estrada. Mas, gente, o que nós vemos já nos fascinam tanto, e coisas que estão lá no subsolo que às vezes a gente nem vê. E Deus criou, e Deus sustenta toda essa natureza bela, né? E, nossa, só uma pessoa que ama, que pode nos cercar de tantas belezas, de tanto carinho, de tantas coisas bonitas, não é? Eu aqui falando sobre tudo isso não quer dizer que eu não veja as dificuldades que o mundo se apresenta, né? Infelizmente existe o pecado, e o coração do homem, muitas vezes, ele não consegue se desprender daquilo que é ruim, às vezes que está, né, que está em si, né, ou que está à sua volta, e reage de uma forma talvez ruim, infelizmente, né? Mas também nós não podemos fechar os olhos para aquilo que é belo, que é bom, e ficar só preso nas coisas ruins. Não que eu estou, digamos assim, alheia a tudo que acontece no mundo. Eu sei que tem coisas difíceis, coisas ruins, difíceis de digerir muitas vezes, mas Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus continua sendo Deus, continua amando, mas respeita a liberdade do ser humano, que muitas vezes acaba tomando
atitudes, né, fazendo escolhas ruins que prejudicam os outros, infelizmente, né? Mas retomando aqui, né, a natureza, as belezas de Deus, no versículo 4 traz: deixou-nos uma lembrança dos seus prodígios. Nossa, ele deixou-nos uma lembrança dos seus prodígios. Como não lembrar de nosso Criador diante de tamanha beleza que nos cerca, não é verdade? O versículo 5 diz: dá alimento aos que o temem, recordando sempre de sua aliança. Sim, Deus é o Senhor que não se esquece de sua aliança para com o seu povo. Ele é um Deus de aliança, né? Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessas, e essas promessas se cumprem. A gente pode perceber, lendo a palavra de Deus, essas promessas que vão acontecendo ao longo da história da humanidade, não é? E na certeza de um Deus maravilhoso e fiel, que nós possamos sempre agradecê-lo por tantas maravilhas que Ele faz em favor do seu povo. E algo assim que a gente precisa pensar também é que Deus, Ele fez tudo para todos. Ele não fez somente para uns e outros não. Não, Ele fez tudo para todos. E muitas vezes nós, seres humanos, esquecemos de dividir o que temos para o nosso irmão. E nós precisamos pensar nisso. Às vezes a gente tem o suficiente que poderia estar dividindo. Sei que, né, na maioria das vezes nem todos têm tanto que possa às vezes até dividir muito, que possa às vezes até dividir, mas o pouquinho que temos muitas vezes pode estar ajudando aquele que não tem nada ao nosso lado, né? Então que nós possamos aprender de Deus, né? Aprender com Deus, que Ele fez tudo para todos, que nós também possamos olhar ao nosso lado. O que eu posso fazer por você, meu irmão? O que eu posso fazer por você, minha irmã? Que às vezes não precisa ser necessariamente somente coisas, né? Mas o tempo, mais um pouco de atenção, uma palavra boa, amiga, gentil. Gente, o mundo precisa de gentilezas, de parar de olharmos somente para nós, para nossas necessidades, mas olhar à nossa volta. O que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? Muitas vezes precisamos, eu falo comigo, não estou jogando somente às vezes nas pessoas, né? Ah, fulano, Beltrano, não, sou eu mesma. Eu tenho que olhar o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, o meu próximo. Um trabalho voluntário na minha comunidade, na minha igreja, bom, enfim. Nós precisamos estar refletindo acerca do nosso tempo aqui na Terra. Por que Deus nos fez? Para quê? Para servir, para usar dos nossos dons maravilhosos que Ele nos deu. Cada um tem o seu, hein? E servir o nosso próximo. Jesus nos ensinou a servir, não é verdade? E como Ele é maravilhoso quando serve, né? Como Ele nos dá aquele exemplo de lavar os pés dos seus discípulos. Gente, isso é um exemplo para a gente aprender a servir, a cuidar dos nossos irmãos, não é verdade? Então, nesse momento eu gostaria de parar para agradecer, né? Obrigada, amado Deus e Pai, por todas as maravilhas que fez e que faz em favor do seu povo. Ajuda-nos a amar a natureza, a cuidar dela, Pai, mas principalmente te amar acima de tudo e também ao nosso próximo, como a nós mesmos, além de amar, claro, quando amamos, praticarmos a caridade, né? Porque é importante cuidar dos nossos, daqueles que estão ao nosso redor. E muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por tantas maravilhas que tem feito para nós. E é isso, né? Vou ficando por aqui, agradecendo a todos já, né, de antemão. E quem gostou, achou esse conteúdo relevante, deixa um like, né? Nos ajuda na divulgação do nosso trabalho. Também, quem quiser comentar, né?
É muito bom receber os comentários carinhosos de vocês, pessoas maravilhosas. E quem quiser também, né, sentir o desejo de compartilhar com as pessoas amadas e queridas essa reflexão desse dia. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, que Ele venha com a sua ternura e abrace a cada um de vocês aí espalhados pelo mundo. Fiquem com Deus.